Selene já foi conhecida como a mutante viva mais antiga de todos os tempos, mas como os mutantes estão em constante mudança nos quadrinhos da Marvel, isso já não é mais um fato. Isso porque os mutantes de Arakko, presos em outra dimensão, se mostraram ainda mais velhos do que a própria Selene, mas isso não muda o fato de que a Selene é um dos seres mais antigos que ainda caminham sobre a Terra. E hoje aqui no canal você vai saber tudo sobre essa mutante milenar. Selene Galli nasceu cerca de 17 mil anos atrás na Europa Central, e só para vocês se situarem um pouquinho na história da Marvel, isso torna ela um pouquinho mais nova do que a queda de Atlântida. Apesar de tudo, sabemos pouco sobre as origens, da mutante, apenas que o seu povo inteiro foi morto a mando de líderes tribais. Isso incluía sua mãe, que a deixou antes da Selene sequer conseguir aprender a falar. Também sabemos da sua história que ela era uma antiga inimiga do feiticeiro Kulan Gath, um antigo inimigo do Conan, que ganhava poder canibalizando outros feiticeiros. A partir daí sabemos então mais sobre a sua fase adulta, onde em Roma ela tentou sacrificar toda a população da cidade para uma cerimônia que lhe daria um poder divino, deixar ela muito mais poderosa. Para isso então ela teve a ajuda de um senador romano chamado de Eliphas, aonde ela prometeu para ele o seu amor e o direito à imortalidade, e ele a ajudou a construir então símbolos mágicos, com seu próprio sangue por toda Roma. Mas Eliphas não era um homem ruim, apenas estava sendo manipulado, e ao ser capturado ele revelou e frustrou todos os planos da Selene, que o amaldiçoou, roubando a sua força vital e o transformando em uma espécie de vampiro. Então no final das contas ele conseguiu se tornar imortal, como a Selene tinha prometido, mas condenado a uma vida de eterno sofrimento. Ele jurou que conquistaria o perdão da Selene e passou décadas procurando uma forma de recompensá-la, algo que só foi acontecer séculos no futuro. Novamente a sua história se torna nebulosa, mas sabemos que ela se tornou mais temida ainda por outros feiticeiros tanto do bem quanto do mal, que praticavam artes das trevas. Após então esse fracasso em Roma, ela se passou como uma Inca que vivia na cidade de Nova Roma, localizada na floresta amazônica aqui no Brasil. Ela foi então descoberta pelos novos mutantes ao tentar fazer um dos seus sacrifícios, nesse caso o sacrifício da personagem Amara Aquila, a Magma. Foi aí que a Selene descobriu que outros mutantes, assim como ela, existiam, e também presenciou Amara despertando seus poderes elementais ali do magma vulcânico, Mesmo tendo sido capturada pelo Mancha Solar, a Selene conseguiu escapar e mudou depois ali para Nova York, a fim de saber mais sobre esses mutantes e os seus poderes. Chegando então em Nova York, Selene, ela acabou conhecendo o Fanático e tentou, inclusive seduzir ele e roubar sua energia vital. Porém, novamente ela foi detida pelos X-Men. Logo depois, ela se interessou pelo Clube do Inferno, que inicialmente era um clube social britânico fundado no século XVIII, mas veio depois a se tornar um clube liderado por mutantes e unidos também ali ao país de Krakoa. Ela tentou se juntar a esse clube, oferecendo a Rachel Summers e a Magma como presentes, onde inclusive ela conseguiu derrotar as duas. Apesar das duas terem sido resgatadas, depois a Selene recebeu permissão de entrar no clube e recebeu a posição de Rainha Negra, onde desenvolveu ali uma rivalidade também com a Rainha Branca, que no caso era a Emma Frost. Outro personagem famoso que esteve perto ali da mutante Selene foi o Sebastian Shaw, que ficava assustado ali com o tamanho e poder da Selene. Ele inclusive tentou confrontá-la, só que ela atacou ele, transformou ele e todo o seu trono em concreto. Utilizando seus poderes, o Sebastian conseguiu até sobreviver por pouco, mas foi o suficiente para colocar Sebastian Shaw ali no seu devido lugar. Ela constantemente, menospreza o Sebastian Shaw e até mesmo tentou a todo custo tirar ele da liderança do Clube do Inferno, que é esse grupo aí de personagens sinistros. A ligação da Selene com a magia ficou ainda mais evidente quando o Kulan Gath retornou e transformou toda Manhattan em uma terra da era iboriana. Mas graças aos auxílios dos feiticeiros da Selene, a Tempestade e a Calisto conseguiram derrotar esse feiticeiro. Em determinado momento dos quadrinhos, a Rachel Summers decidiu pôr um fim na vida eterna da Selene, mas o Wolverine interveio e feriu gravemente a Rachel para impedir que a Rachel se tornasse uma assassina. Obviamente a Selene não ficou nada satisfeita com o ocorrido e planejava sua vingança contra o atentado à sua vida. Ela então reuniu o Clube do Inferno para lutar contra todos os X-Men, e mesmo na vantagem, a luta não prosseguiu graças ao Sentinela Nimrod, deslocado no tempo, que atacou ambas as equipes, obrigando eles a trabalharem juntos para deter essa poderosa ameaça que era esse Sentinela do futuro. Inclusive eu tenho um vídeo aqui explicando várias coisas sobre os Sentinelas e falando desse Sentinela inclusive. Vou deixar o link no card aqui em cima. Mas bem, a partir daí temos então mais acontecimentos envolvendo os mutantes e algumas revelações sobre a Selene, como o Magneto se tornando o Rei Branco ali do Clube do Inferno,
e a Selene afirmando ter matado a mãe da Magma e ela mesmo ser a sua ancestral. Com o tempo também a ambição da Selene foi crescendo e ela decidiu por criar um grupo de mutantes de caça, chamados de Upsires. Mas ela perdeu o controle sobre esses mutantes e eles também a atacaram, cara. Então, né, voltou contra ela. Gravemente ferida, ela foi até Paris para se recuperar, onde conheceu a Madeleine Prior, a clone da Jean Grey. Foi onde, inclusive, ela novamente se aliou ali ao Sebastian Shaw para ter de volta o Clube do Inferno, algo que ela de fato conseguiu. Nessa época, ela também foi confrontada pelo grupo do Quarteto Fantástico e pelo Damon Hellstrom, o filho do Lorde Infernal da Marvel. Mas lembra do Eliphas, cara, que eu comentei no início do vídeo? Pois é, ele ainda estava vivo e procurava uma forma de agradar a Selene. Ele então procurou refazer o mesmo ritual que ambos tentaram antes, só que ele encontrou uma forma de reanimar todos os mortos e trouxe de volta ali uma tribo que ele mesmo havia dizimado há muitas décadas. Ele apresentou essa tribo a Selene para que lhe servisse como um exército, algo que agradou muito a personagem. A Selene então reuniu um grupo de mutantes e viajou pelo mundo, reanimando mortos para lhe servir, sendo a última parada lá na cidade, né, na nação de Genosha. País esse, né, Genosha, onde 16 milhões de mutantes morreram após a irmã do Professor Xavier se revelar nos quadrinhos. Mas, coincidentemente também, a dinastia M tinha acabado de acontecer, onde a Feiticeira Escarlate apagou o Gene X da Terra. Então apenas 1,5 milhão de mutantes, dentre esses de 16 milhões, né, mantiveram seus poderes, mostrando que o poder da Wanda afeta até mesmo o reino dos mortos. Porém, a Selene não iria usar esses mutantes como um exército. Ela queria sacrificar suas almas da mesma forma que havia tentado antes, lá em Roma, cara, utilizando de uma faca mística para realizar esse processo e ficar mais poderosa com isso. Os X-Men então chegaram tarde demais para impedir o ocorrido e ela de fato se tornou uma deusa, mas depois foi atravessada pela faca, que fez o ritual, né, e nesse processo ela acabou explodindo, e todos a partir daí acreditaram ser novamente o fim da vilã. Mais tarde foi revelado que as partículas do corpo da Selene estavam espalhadas pelo ar e foram armazenadas e trancadas em um cofre na cidade de Nova York. Mas como toda boa vilã, ela acabou retornando então novamente. Ela também foi confrontada depois pelo Capitão América, Soldado Invernal e pelo Falcão, após ter roubado a alma da Sharon Carter, aonde mais uma vez sofreu uma derrota, né, por essa equipe. Mas indo então para os eventos mais recentes da personagem nos quadrinhos, ela foi recebida em Krakoa pelo Professor Xavier e pelo Magneto, após passar pelo portal que dá acesso à ilha de Krakoa. Ela foi então encarregada de medir a quantidade de energia psíquica que Krakoa iria tomar dos seus habitantes, já que é dessa forma que a ilha de Krakoa se alimenta. Por isso que a ilha de Krakoa é perfeita para os mutantes e perfeita também para Krakoa. Os mutantes ficam protegidos e Krakoa se alimenta. Só que, né, os mutantes se reuniram ali e fizeram até mesmo um protocolo próprio, já que a própria Selene também precisava absorver energia vital de outras pessoas para sobreviver. Após a saída do Magneto do Conselho, ela então se candidatou à vaga, né, alegando que a sua experiência e poderes místicos seriam de grande ajuda para proteger a nação de Krakoa. Porém, a Hope Summers também se candidatou, e por fazer parte dos mutantes que são responsáveis pela ressurreição dos membros ali de Krakoa, ela acabou ganhando a vaga. Indignada, a Selene atacou o Conselho e partiu de Krakoa esperando que eles voltassem rastejando pela sua ajuda. Porém, ela acabou sendo morta pelos próprios mutantes, né, que ajudavam ela ali. Até então é tudo que temos da personagem, mas falando um pouco então agora sobre o que todo mundo quer saber, cara, sobre os seus poderes. Ela conta com a absorção da força vital, onde ela absorve a energia psiônica através do toque, onde a vítima morre no processo, se transformando em pó. Isso é algo necessário para a sua sobrevivência, tipo uma vampira que precisa de sangue. Essa absorção faz com que a Selene também rejuvenesça, cara, né? E o gasto de energia tem um efeito contrário. No caso, se ela gastar muita energia, ela envelhece e vai precisar absorver mais energia vital para continuar nova. É assim que ela se torna imortal e por isso que ela tem mais de 17 mil anos. Um efeito colateral também dessa absorção é que ela absorve parte das memórias das vítimas. É quase como o poder da vampira. Mas ela pode também, se ela quiser, absorver parte da força vital, onde inclusive ela consegue ter um controle mental sobre aquela vítima, né, através de alguns métodos desconhecidos. Ela inclusive, né, absorvendo ali parte da energia vital, também consegue transformar aquela pessoa, né, aquele ser, em um vampiro psiônico, né, assim como ela. Ela também tem super força, reflexos aprimorados, mais agilidade, velocidade, tudo sobre-humanas. Tem telecinese, pode criar campos de força, poder de desintegração, pode gerar explosões, controla o fogo, possui também telepatia, projeção astral, tem poder da ressurreição, também pode manipular a sombra e tem um vasto conhecimento de poderes ali de magia, né, feitiçaria. Muitos desses poderes são obviamente provenientes das suas habilidades místicas
características, mas o seu poder mágico vai muito além, sendo que inclusive ela já foi cotada como substituta para o cargo de Feiticeiro Supremo da Terra, para você ver o quão poderosa é essa personagem. Mas o seu poder mutante mesmo, sem ser o da feitiçaria, é esse de absorver a energia vital das pessoas, pegar um pouco das memórias ali, transformar essas pessoas meio que em um vampiro e ainda rejuvenescer nesse processo, ficando ali mais saudável, mais poderosa. Essa então é a mutante milenar da Marvel e uma das mais, se não a mais antiga do universo da Marvel. Se quer conhecer mais desse mundo dos mutantes, né, ou da Marvel no geral, ou da DC Comics, se inscreve aqui no canal, eu te convido, tem vídeos novos todos os dias. Falou, valeu!